Torcida do Mengão, e vamos aqui, pessoal, com ESPN linha de passe, comentando aí o empate do Brasil com o Uruguai. Gerson foi lá e decidiu, né, empatou, né, um golaço do Gerson, que está cada vez mais se consolidando como titular da seleção brasileira. Já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro conteúdo. Mas é o que tem. E a gente não consegue desenvolver. Você vê o Bielsa, o Uruguai já foi, no início das eliminatórias, o grande exemplo, todo mundo, aí entrou numa crise, parece que nesta rodada conseguiu sair um pouco da crise. Uma vitória sobre a Colômbia, um empate contra o Brasil, e veio justamente para fazer um jogo, não é muito Bielsa, mas é um jogo possível, cara. O que dá para enfrentar o Brasil hoje é esse. Eu vou esperar o Brasil errar, e diante disso vou tentar ganhar o jogo. E quase que ele vai adiante assim. Mas voltando para o nosso lado, a gente não consegue dar grandes passos, né, em direção àquilo que a gente imagina de seleção. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Até porque acho que no momento hoje, quem que seria a grande seleção no mundo para pensar em Copa? A Espanha. Os outros estão brigando aí. Mas é muito pouco, cara, assim, decepciona. Porque você só fica olhando para os jogadores e torcendo por eles. Algo mais na seleção brasileira não existe. E aí, o segundo tempo, o Dorival começa a tirar a lateral e põe todo mundo. E aí as coisas ficam... Depois de tomar o gol, então... Ficam meio bagunçadas. Uhum. Qual é para você, Leonardo Bertozzi, boa noite, o principal motivo da seleção do Dorival até aqui não conseguir nem chegar perto de empolgar? Tudo bem, Perrão? Boa noite, Jean, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros. Eu acho que é a dificuldade de ter algum tipo de coordenação ofensiva, defensiva, de tentar extrair dos jogadores características semelhantes a que eles têm nos clubes. Se a gente puxar o segundo tempo hoje, por exemplo, assim, a ideia de o time fica mais ofensivo tendo mais atacantes, desculpa, não funciona assim, né? Uhum. Então, legal, pôs o Luiz Henrique. Como é que o Luiz Henrique entrou bem nos outros jogos, lá do lado direito? Como é que ele entrou hoje? Para jogar de segundo atacante, jogar por dentro. O Martinelli brevemente na esquerda, mas depois tendo que jogar mais por dentro. O Rafinha jogar espetado lá do outro lado. Então, assim, depois entra o Estevam, e esse foi o único que entrou para fazer algo mais ou menos parecido com o que ele tem feito ali no clube. Mas, fora isso, assim, e isso já estou falando das tentativas de corrigir. Porque o problema principal é, do jeito que começa... a gente vê no começo dos jogos alguma tentativa e depois a coisa vai se perdendo. Contra a Venezuela foi parecido. Hoje, os primeiros 15, 20 minutos do Brasil não foram ruins, assim, no sentido de jogadores se procurarem, ter uma tentativa de infiltração, mas parece que a coisa vai se desorganizando de uma maneira que o time vai se perdendo e a colocação que o Brasil tem na eliminatória hoje, que é o 5º lugar, ela é uma colocação medíocre. 5º de 10 é medíocre, porque o futebol é medíocre. E o Brasil não tem jogador para ser medíocre, né? O Brasil tem alguns dos principais jogadores do futebol mundial hoje. Quando você olha a escalação do Brasil, você olha o futebol do Brasil, alguma coisa não bate. Não bate. Porque, peraí, são esses caras que eu vejo no fim de semana? São esses caras que eu vejo na Champions League? São esses caras? São esses caras que me encantam no final de semana e quando vestem a camisa amarela não conseguem, às vezes, fazer uma tabela, fazer uma ultrapassagem, fazer, como diz o Calçade, depende de uma jogada individual. Então, eu acho que o final de ano normalmente é a época de balanços, né? Uhum. E o balanço de 24, assim, porque 23 já foi um ano horrível, né? Com a experiência com o Diniz, que foi péssima, não deu certo e passou muito longe de ser o que se imaginava. E assim, a gente imaginava que 24 pudesse trazer coisas melhores, mas trouxe uma Copa América ruim e um pós-Copa América que não dá a sensação de que estamos chegando a algum lugar. Então, hoje eu tenho dificuldade em ver o Dorival como um técnico adequado a dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. Eu tenho dificuldade, assim. É difícil falar isso, porque ele é um cara correto, sério, né, trabalhador, mas que a coisa não está acontecendo. E se a gente tivesse uma faísca de, não, peraí, vamos dar tempo, porque parece que com tempo vai. Técnicos com menos tempo estão fazendo mais. Você olha para essa eliminatória, você olha o Gustavo Alfaro no Paraguai, que ele transformou o Paraguai. O BKSS no Equador está assim. Alfaro ainda não perdeu. Não, o Alfaro não perdeu no alto do morro hoje. 4 mil metros de altitude, foi buscar um empate nos acréscimos. Ali é impossível. Então, assim, você tem técnicos com muito menos material humano e com as mesmas dificuldades, como lembrou o professor,
E eles estão fazendo alguma coisa, ou pelo menos estão dando sinais de que a coisa está evoluindo. Na seleção brasileira, assim, a ideia de que está difícil sair da mediocridade, ela está doendo. E, assim, em março tem Colômbia e Argentina. Sim. O Brasil vai querer pagar para ver e chegar até lá? Porque eu acho que é hora de balanço, inclusive, é hora de discutir se vale a pena ou não seguir com o comando técnico que não está levando o time para lugar nenhum, né? Aproveitando o teu gancho, Jean Oddi, boa noite. O Brasil, com o Dorival, estreou em 2 amistosos na Europa, batendo a Inglaterra e empatando com a Espanha. 2 bons jogos, claro, uma amostra muito, muito, muito pequena, mas nos confrontos contra os maiores sul-americanos, as maiores seleções sul-americanas, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Na Copa América, não conseguiu vencer a Colômbia, não conseguiu vencer o Uruguai, foi derrotada a seleção brasileira pelo Uruguai nos pênaltis, e nas eliminatórias a mesma coisa. O Brasil faz seu segundo jogo contra um gigante em casa nessa eliminatória, contra a Argentina, ainda com o Diniz, perdeu, e hoje contra o Uruguai no Brasil, já retorno, né? Porque no primeiro turno o Brasil com o Diniz foi derrotado em Montevidéu, não conseguiu superar a Celeste. Isso preocupa bastante, né? Boa noite, Plihal. Preocupa bastante. Só rapidinho, assim, antes de responder a tua pergunta, eu acho que, assim, a gente não pode deixar passar, e você foi muito bem ao abrir o programa falando, acima de tudo, do público. Porque num jogo tão irrelevante, né, num torneio irrelevante, porque é irrelevante do ponto de vista de classificação e tudo mais, a gente senta aqui e agradece que apenas daqui a 4 meses a gente vai ter que sentar aqui de novo para falar de um jogo de seleção brasileira em eliminatórias. Mas, assim... acho que o que há de mais relevante... É isso aí, torcida do Mengão. E vamos aqui para mais uma notícia. Rafinha elogia a atuação do Brasil em empate com o Uruguai. Será difícil ganhar de nós. A seleção ficou no empate em 1-1 com o Uruguai nesta terça-feira pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americana para a Copa do Mundo de 2026 e foi vaiada na Arena Fonte Nova em Salvador. Apesar do resultado, o atacante Rafinha afirmou que o Brasil jogou bem e destacou que o time sai de cabeça erguida. A vaia é mais pelo resultado, na minha opinião, jogamos pra caramba. Estou muito orgulhoso de todo mundo que jogou hoje, até mesmo quem estava no banco. Fizemos tudo o que era possível para sair com a vitória, mas infelizmente o futebol tem essas coisas, jogamos muita bola, temos que sair com a cabeça erguida. Pelo que fizemos aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente. O futebol, infelizmente, nos pune, mas todo mundo tem que sair com a cabeça erguida. Encerramos o ano com um ponto que vai ser importante. Somos fortes e estamos preparados para qualquer um que vier, completou. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior cai para a 5ª colocação com 18 pontos, 6 a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação. Agora a seleção volta a campo apenas em 2025. A próxima partida, a próxima data FIFA será em março, quando o Brasil enfrentará a Colômbia em casa e a Argentina fora pelas eliminatórias. É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí o Gerson decidindo na seleção brasileira. Desde já agradeço